Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Que Deus possa me usar nessa noite como boca dele aqui nessa igreja hoje. Amém? Agradeço a família pastoral da igreja. Deus abençoe o reverendo, o pastor Jorge, pastor Jairo, a pastora Solange, a Aline também, Camila, pastora Camila. Deus abençoe em nome de Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Lá em Atos, no capítulo 9. Obrigado. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Deus vai falar com você hoje. Todo culto, Deus fala conosco. Mas nessa noite, Deus vai falar com você também em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Espírito de Deus, eu preciso muito do Senhor. Espírito Santo, eu dependo de Ti, Jesus. Ó Senhor, nós já sentimos a Tua presença aqui. Nós cremos que pessoas já foram curadas através desse clamor. Nós cremos que o Espírito Santo está nesta casa de oração. Espírito Santo, me usa nesta noite em nome de Jesus. Debaixo da Tua potente graça, debaixo dos benefícios da cruz. Um dos benefícios da cruz é a graça do Evangelho. Por isso eu clamo ao Senhor Jesus, que derrame agora a unção cada vez mais forte sobre cada um em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, abre os ouvidos espirituais de cada irmão que está aqui. Aquele que saiu de sua casa nesta noite falando: Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de uma palavra. Hoje, Senhor, responde para esse irmão e essa irmã em nome de Jesus. Espírito Santo, responde essa pessoa em nome de Jesus. Me usa como atalaia, me usa com a Tua graça, com o Teu poder, Pai. Que eu diminua e que Cristo cresça, que eu desapareça e que o Senhor Jesus apareça nesta palavra, nesta mensagem em nome de Jesus. Amém, amém. Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Segura agora, por favor, aí, a gente lê depois. Irmãos, eu li ali porque é a mesma tradução, a minha Bíblia é a tradução diferente.
Mas irmãos, todo mundo conhece a história de Saulo. Saulo, ele era o perseguidor. A Bíblia fala que ele respirava medo, ele respirava ameaça, ele respirava ódio, ele respirava ódio e ameaças. Saulo era alguém violento. Saulo era o grande perseguidor da igreja. Saulo era o homem que colocava medo em toda a igreja. Quando se ouvia falar de Saulo, os cristãos da época, o povo da igreja, já tremia, já pensava: será que ele está por perto? Será que existe alguém enviado por ele aqui em nosso meio, para nos perseguir, para nos matar, para nos apedrejar? E Saulo, a Bíblia fala que ele era um homem que carregava as cartas de autorização para executar pessoas, autorização das autoridades para perseguir pessoas que são servos do Senhor Jesus. Só que a Bíblia fala que o Senhor Jesus apareceu para Saulo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus apareceu para Saulo ou Lauri. E a Bíblia fala que Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. E quem persegue algum cristão está perseguindo o dono da igreja, que é Cristo. Ninguém toca naquele que é de Jesus, ninguém toca na igreja do Senhor Jesus. A igreja é intocável porque ela tem o sangue de Jesus sobre ela. E nós somos a igreja de Jesus. E um dos benefícios da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, é a transformação de vidas. Nós vemos Saulo, um grande perseguidor, o Senhor Jesus aparecendo para Saulo dizendo: ei, por que você me persegue? Você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo o meu povo, você tem matado, você tem apedrejado, você tem ferido, você respira ódio, você respira ameaça, Saulo. Só que sobre a sua vida eu tenho uma grande obra. A Bíblia fala depois, nós já vamos ler nos próximos versículos, onde o Senhor fala: ei, Saulo, que Jesus vai lá e muda o nome dele para Paulo. O Senhor se refere a ele dizendo: ei, ele é um instrumento escolhido meu. Meu irmão, você é um instrumento escolhido de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é um instrumento de Deus. Você foi escolhido por Deus para dar frutos, e frutos extraordinários em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Saulo, ele respirava ameaças e morte. Saulo, ele vivia em uma atmosfera de morte. Quando ele encontra Jesus, ele para de respirar o ódio e passa a respirar a graça do Evangelho de Jesus. Saulo respirava ódio, mas a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele começou a respirar a graça do Evangelho. Ele começou a respirar a graça do Senhor Jesus, porque a graça é um dos benefícios da cruz do Senhor Jesus. E a Bíblia fala também que Saulo buscava cartas de autorização para perseguir, para matar, para apedrejar. Só que depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele começou a receber as cartas do céu. Antes do encontro com Cristo, do benefício da cruz, ele carregava as cartas de ameaça. Antes do benefício da cruz, ele carregava as cartas de ameaça. Mas depois ele encontrar a Cristo, ele começou a carregar as cartas do Evangelho. Ele era um vaso usado para ameaças, mas ele começou a ser usado para carregar as cartas do Evangelho do Senhor Jesus. Mas depois de Jesus,
ele começou a carregar as cartas do Evangelho. A luz que cegou Saulo, era a luz que veio para trazer visão para Saulo. E a Bíblia fala que Deus, ele manda Ananias, um dos discípulos de Jesus. Ananias, um dos discípulos de Jesus, a ir ao encontro de Paulo. E a Bíblia fala que Saulo, depois, ele tem um encontro com Ananias. Ananias, ele recebe de Deus a ordem dizendo: ei, Ananias, vá até a casa, vá onde Saulo está. Porque para mim ele é instrumento escolhido. Ele é escolhido para dar frutos. Vai lá onde Saulo está, porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida de Saulo. Só que a Bíblia fala que Ananias recebeu de Deus o endereço aonde Saulo estava. Meu irmão, não adianta se esconder. Aonde você estiver, o Senhor Jesus manda alguém chamar você. Não interessa se você está escondido, você está tentando ficar longe da presença. Nessa noite o Senhor manda você se levantar, porque não adianta se esconder. Ele sabe aonde você mora. O Senhor sabe qual é o teu endereço. Sabe aquele teu filho, aquela tua filha que está relutando contra os teus convites de vir à igreja? Sabe aquele teu parente que você ora para que ele entre em comunhão com Cristo, para que ele venha e entregar a vida para Jesus? Meu irmão, o Senhor Jesus sabe aonde ele está, e ele manda um Ananias chamar. Ele manda um Ananias ir ao encontro. Meu irmão, você é Ananias de Deus. Você é escolhido por Deus para ir aonde os Saulos estão, porque esses Saulos serão transformados pelo benefício da cruz de Jesus. Aleluia. Ananias recebeu de Deus, Guinho, o endereço aonde estava, vamos falar já, Paulo. Meu irmão, o Senhor Jesus sabe onde está o teu filho. O Senhor Jesus sabe onde está a tua filha. O Senhor Jesus sabe onde estão os teus pais. O Senhor Jesus sabe aonde estão os teus irmãos que não servem a Jesus ainda. Para Jesus não existe pessoas que não possam ser transformadas. Meu irmão, Jesus transforma o pior para ser o melhor. Jesus transforma, meu irmão. Pode ser, não interessa a área do pecado, não interessa o estilo de vida do mundo que a pessoa leva. Jesus, ele tem poder para transformar aquela pessoa. Você olha para o teu pai, você olha para aquele teu parente que não serve a Jesus e você fala: ah, não tem mais jeito, eu já desisto. E o Senhor Jesus manda você olhar para os benefícios da cruz e não desistir, porque para Jesus nada é impossível. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pelo teu filho. Não desista de orar pela tua filha. Não desista de orar por aquele seu parente. Não interessa o pecado que ele esteja. Apenas seja um Ananias, uma pessoa que Deus te chama para ir até Ele. Porque para Jesus não existe pessoa que resista o poder da glória de Deus. Não existe pessoa que aguente, que continue resistindo. Uma mãe que acorda de madrugada para orar pelo filho e pela filha. A tua oração já chegou no céu, minha irmã. A tua oração, pai, que está aqui, já chegou lá no trono, já chegou lá no céu. E meu irmão, o Senhor fala: continue orando, porque os benefícios da cruz é libertação, é transformação de vidas. Nós vemos ali um grande perseguidor, assassino, expirava ameaças,
Mas depois ele se transformou, sabem quem? O maior apóstolo, o maior missionário. Ele se transformou no maior ganhador de almas do Novo Testamento. O teu filho talvez hoje esteja lá com os amigos bebendo. Hoje. Mas amanhã ele será um grande ganhador de almas. Não julgue a situação deles lá no mundo com os olhos de hoje. Mas julgue, comece a olhar com os olhos da fé de Jesus. Aos olhos humanos vai morrer. Aos olhos humanos do mundo sem fé, de incredulidade, vai morrer na prostituição, vai morrer no adultério, vai morrer no pecado, vai morrer no erro. Mas aos olhos da graça, do benefício de Cristo, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, e Jesus vai levar todos nós para a glória dele, em nome de Jesus. Aos olhos de Jesus, a transformação. Aos olhos de Cristo, a transformação. Aleluia. Vamos ler o verso 10. Aleluia, Jesus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua. Olha só, meu irmão, Deus sabia. Deus fala para Ananias a rua aonde Saulo estava. Deus fala: ele está na rua tal, no endereço tal, no CEP tal. Meu irmão, Deus sabe tudo de você. Minha irmã, Deus sabe tudo da tua casa. Não fica nervosa e nervoso, apenas confia, porque o Senhor sabe o que passa na sua casa. O Senhor sabe de cada guerra, de cada luta. E o Senhor, Ele está cuidando de tudo, em nome de Jesus. Olha só, até o nome da rua Deus fala. Até o nome da rua Ele fala: ei, vai lá na rua direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias começa a dar desculpa, dizendo: eu não posso ir, eu não posso. Saulo é aquele que todo mundo tem medo. Saulo é aquele que persegue. Eu já ouvi falar mal de Saulo. Já falaram para mim que Saulo é terrível, Adilson. Meu irmão, talvez olham e falem do teu passado que era terrível. Talvez olhem e falem do presente que é aquele, do presente que vive o teu parente que não serve Jesus ainda. As pessoas olham julgando, dizendo: eu não posso,
ele é terrível, ele vai me matar também. Só que o Senhor fala, ele é instrumento. Eu que escolhi ele. Meu irmão, Deus te escolheu. Minha irmã, Deus te escolheu. Meu irmão, minha irmã, você é escolhido. Os benefícios da cruz, um deles é transformação de vida. Transformação de vida. E Ananias vai, porque o Senhor mandou. Quando o Senhor mandar você, irmão, que está aqui, ir atrás de alguém, vá. Esses dias eu estava trabalhando e eu fui num ponto comercial e eu vi alguém afastado do caminho do Senhor, afastado da obra do Senhor. E eu olhei para ele, eu vi o jeito que ele estava e eu falei, misericórdia, Jesus. Mas eu não julguei ele em nenhum momento. Eu apenas disse para ele, reaja, porque você é escolhido de Deus. Reaja, eu não estou aqui para te julgar, não me interessa o que você faz. O que interessa é que você é escolhido de Deus, e Deus tem algo grande para fazer na sua vida ainda, e Deus pode restaurar o teu ministério. Apenas reage e se levante. E aquele homem pega e fala, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Se ele ouviu, o Senhor Jesus sabe. Mas em nenhum momento eu julguei, eu apenas disse, você é Paulo, você não é Saulo. Você não é Saulo, você é Paulo. Você não é alguém que carrega as cartas de ameaça, mas você é alguém que carrega as cartas da palavra do Senhor. Meu irmão, dentro de você tem o Espírito de Deus. E se tem o Espírito de Deus, tem as cartas do Evangelho. Dentro de você tem unção, dentro de você tem o Espírito de Deus. E o Senhor quer te usar como Ananias. Aleluia, Jesus. Vamos ler próximo versículo. E Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 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 Olhavam para ele e falavam, como assim? Talvez o teu passado, as pessoas que te veem hoje falam, como assim? Meu irmão, é o benefício da cruz. É o benefício da cruz de Assida. É o benefício da cruz. Não interessa o que o mundo olha para você e te julga, meu irmão. Isso é natural do mundo lá fora. Mas, meu irmão, tenha consciência da obra que Deus fez e está fazendo na sua vida. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha as transformações, Kelly.
Olha o que Deus já fez na sua vida. Meu irmão, Deus ainda está fazendo algo na sua vida. A obra não parou, a obra não vai parar. O Senhor ainda continua fazendo algo na sua casa. O Senhor continua fazendo algo na sua família. Apenas permaneça buscando o Espírito de Deus, porque os benefícios da cruz não têm limite. O poder de Deus não é limitado, o poder de Deus é ilimitado. O que Deus fez na sua vida, Ele pode fazer muito mais ainda. O que aconteceu na sua vida, de acordo com a graça de Deus, não se compara ainda com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer coisas maiores no seu casamento. Deus pode fazer coisas maiores na sua vida financeira. Deus pode fazer coisas maiores na sua família. Deus pode se revelar com mais força. Deus pode se revelar de uma forma sobrenatural, mais forte, que você nem imagina. Porque o Senhor, Ele pode fazer algo grandioso ainda na sua vida. Não interessa se você tem 30 anos de igreja, 30 anos de vida com Deus. Deus pode fazer muito mais ainda. Deus pode fazer muito mais, e Ele faz em nome de Jesus. Para terminar, vamos ler o próximo versículo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ele pregava com ousadia a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Barnabé foi uma pessoa que ajudou Paulo. Barnabé, ele foi o elo da reconciliação. Ele foi o elo da construção do ensino. Barnabé foi usado por Deus também na história de Paulo. Irmãos, ninguém cresce sozinho. Deus vai usar pessoas para te levantar. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou, mas Ele vai usar, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que surpreende. Deus vai levantar Barnabés na sua vida em nome de Jesus. Deus vai levantar Barnabés na sua vida em nome de Jesus. Alguém que te auxilia, alguém que te ensina, alguém que te mostra o caminho, alguém que te fala: ei, o Senhor tem algo para fazer na sua vida. O Senhor vai fazer algo na sua família. O Senhor quer te usar. Vamos, Paulo, aprenda isso da palavra. Aprenda algo do Evangelho, porque o Senhor te escolheu como alguém que vai ganhar muitas almas. Meu irmão, comece a olhar no espelho e a ver alguém que é escolhido de Deus. Pare de achar que Deus só vai usar o outro e não vai usar você. Deus, Ele tem uma obra para fazer na sua vida, e Ele quer te usar com ousadia em nome de Jesus. Deus quer te usar com ousadia em nome de Jesus. Deus quer usar você com ousadia. Comece a acreditar naquilo que Deus já falou que vai fazer na sua casa. Pare de achar que nada vai acontecer, porque vai acontecer, porque o Senhor é poderoso e Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. O Senhor tem algo poderoso para fazer. Você é um instrumento escolhido por Deus. Você nasceu para vencer, porque o nosso Deus, Ele habita dentro de nós. O nosso Deus nos ajuda a vencer. E você vai ver você e a sua casa servindo a Jesus.
Vai chegar domingo, quarta-feira, e você não vai vir mais sozinho, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai estar com os teus filhos. O teu marido vai vir junto com você, em nome de Jesus. Toda a sua casa vai estar com você, em nome de Jesus. Você tem que profetizar a salvação no teu lar. Não fica amaldiçoando com palavras de maldição, com palavras que não vêm do céu, que não vêm da palavra do Senhor. Mas comece a profetizar: eu e a minha casa, em nome de Jesus, estaremos servindo a Deus. Assim como o Senhor transformou Saulo em Paulo, Deus vai transformar, em nome de Jesus, toda a minha parentela. Porque o Senhor é poderoso. Amém? Um dos benefícios da cruz é transformação de vida. O Senhor, Deus, é o oleiro e nós somos o barro. O Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Tem momentos que o Senhor nos amassa. Tem momentos que o Senhor vem igual Saulo. Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber água. Ele ficou ali sem enxergar. O Senhor estava amassando Saulo. O Senhor estava amassando Saulo. E a água que é usada para facilitar no manuseio ali do oleiro com o barro, representa o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há transformação. Nós que somos o barro, estamos sendo transformados pelo oleiro chamado Jesus. Se coloque de pé e feche seus olhos. Agora você vai orar pela transformação e salvação da sua família. Um dos benefícios da cruz é a salvação, a transformação. Você vai orar agora pela sua casa. Você já vai começar a enxergar você aqui com os teus filhos, em nome de Jesus. Comece a orar agora no seu lugar. Imagina agora, comece a pensar naquela pessoa que você ora, naquele teu filho, naquele seu parente. Ou talvez é você que precisa ser transformado em alguma área. Comece a falar com Jesus, porque Jesus, Ele vai mandar um Ananias ir lá. E Ele vai preparar não só Ananias, mas Ele vai preparar o Barnabé também. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por salvação. Senhor, nós oramos por transformação de vida. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelo benefício da cruz, que é a transformação do Evangelho. Senhor, nós oramos que haja transformação, que haja transformação de vida, que haja salvação na família, que haja agora a libertação em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, ouça agora a oração dessa mãe, a oração desse pai, a oração desse filho. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja transformação. Em nome de Jesus nós repreendemos agora todo mal, todo demônio, toda ação do inferno, toda ação de Satanás que atrapalha, todo impedimento, sai em nome de Jesus. Que haja salvação. Senhor, coloca as pessoas certas, coloca as pessoas certas, coloca pessoas de Deus ao lado desse pai, ao lado desse filho, para que ele seja evangelizado, para que ele conheça o Jesus que transformou Saulo em Paulo. Em nome de Jesus, que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja cura, que haja salvação, em nome de Jesus. Levante para o alto a sua mão direita e repita assim: Senhor Jesus, em nome de Jesus, toda a minha casa
vai conhecer o benefício da cruz, que é a transformação no poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.